O Green Future Auto Magazine veio à Casa de Arquitetura em Matosinhos falar com o Secretário de Estado da Mobilidade, Dr. Eduardo Penedo. Venha connosco. Antes de mais, quero agradecer ao Sr. Secretário de Estado, Eduardo Pinheiro, por estar aqui presente, em nome de toda a equipa do Green Future Auto Magazine, nesta casa que lhe é tão familiar, a Casa da Arquitetura em Matosinhos, e esperamos que possamos fazer esta entrevista de forma mais clara e com todas as dúvidas que houver. Muito obrigada. Muito obrigado, também gostaria de agradecer este convite e, portanto, agora estou à vossa disposição. Numa fase do seu percurso profissional, o Dr. Eduardo Pinheiro já passou por vários cargos, nomeadamente vice-presidência e presidência da Câmara Municipal de Matosinhos. Hoje em dia é o Sr. Secretário de Estado da Mobilidade e queria-lhe saber como é que está a ser essa experiência, quais são os maiores desafios que tem tido até agora. A experiência tem sido positiva, acho que essa é a palavra. Neste momento de pandemia que estamos a viver, que afeta tudo e todos, evidentemente estamos a ter desafios que nenhum de nós imaginava e, por outro lado, isto também dificulta alguns dos objetivos que tínhamos delineado, nomeadamente em termos de prazos. Claro. Como é evidente, esta situação mudou bastante algumas das prioridades, pelo menos temporalmente. Ainda assim, posso dizer que tem sido bastante positiva, tem sido um desafio. Felizmente, ao longo dos anos, tem tido alguns desafios importantes. Todos nós precisamos de novos desafios. Este é mais um e estou a fazê-lo com muito gosto. Diria que agora o que é preciso temos muitos, de facto, desafios pela frente e tentar manter alguma normalidade e que aquelas que eram as prioridades iniciais se mantenham até ao fim. Claro. E como é que tem sido conciliar as suas funções de Secretário de Estado com as funções para as quais foi nomeado mais recentemente de coordenador do programa do Covid-19 na Zona Norte durante esta situação de pandemia? É evidente, eu quase comecei a coordenar desde o início, ou a acumular, diria assim, porque tomei posse no final de outubro de 2019, iniciei as funções de coordenação, acumulei desde o início de abril. Portanto, tem sido praticamente desde o início. E como é que é possível? Pergunta-me. Evidentemente, pelas pessoas que tenho a apoiar-me no meu gabinete e que muitos deles não tinham qualquer ligação às temáticas mais próximas desta pandemia, claro, nomeadamente da saúde, da segurança social e mesmo da proteção civil e, portanto, muitos engenheiros, ou alguns, não somos assim tantos, mas engenheiros ligados aos transportes que se adaptaram. E, portanto, há uma parte da equipa que tem estado exclusivamente na questão da mobilidade, e sendo uma equipa já, diria, madura do ponto de vista da sua experiência, me dá todas as garantias, e, por outro lado, outra parte da equipa ou está praticamente a exclusividade, ou pelo menos a acumular uma grande parte do seu tempo nestas funções. Por outro lado, tem sido determinante o facto. A minha função é essencialmente coordenação e articulação a nível regional, até porque não existe um poder intermédio entre o local e o central no nosso país, e o objetivo, essencialmente, é que nós temos um conjunto de serviços desconcentrados, seja nas áreas, claro, que já referi, da segurança social, da proteção civil e, essencialmente, e também da saúde, e a função é essencialmente coordenar e ajudar, diria que é criar condições para que eles possam fazer o seu trabalho. Posso dizer, encontrei pessoas muito válidas, muito empenhadas, com todas as dificuldades, porque se agora temos muitas dúvidas, no início muitas mais tínhamos, e portanto era muito difícil, e há uma coisa que certamente que não se vai perder, é a capacidade de trabalho colaborativo entre as várias entidades, e portanto também, para mim é com grande felicidade que posso participar neste processo. E é sempre uma aprendizagem, não é? Como o Dr. estava a dizer desde o início, em março, não tem nada a ver com a altura que estamos agora, não é? É sempre uma aprendizagem. E por falar em aprendizagem, até porque referiu aqui as funções que desempenhei anteriormente como autarca, foram determinantes, porque claro, eu falei aqui do poder desconcentrado, mas também, e muito importante mesmo, sobretudo na primeira fase, os municípios tiveram um papel, os presidentes de Câmara em particular, determinante, porque arregaçaram as mangas e foi possível rapidamente colocar muitas coisas em ação. No meu caso, como ex-colega de muitos deles, foi possível também mais facilmente, conhecendo a realidade e falando, diria, claro, a mesma linguagem, ajudou claramente para conseguirmos concretizar. E
relativamente agora à situação que Portugal está a passar, Portugal e o mundo todo, o distanciamento social é o conceito que é mais utilizado no dia-a-dia, ou seja, existe um distanciamento entre as pessoas e a mobilidade partilhada, que era um conceito que estava a vir a crescer ao longo do tempo, tem caído em desuso. As pessoas têm receio em partilhar os transportes públicos, em partilhar espaço, em partilhar transportes. Acha que esta pandemia pode fazer com que Portugal e o resto do mundo volte um pouco ao passado? Acha que no pós-Covid as pessoas vão continuar com esta atitude um pouco mais individualista e não voltar à mobilidade partilhada? Em primeiro lugar, gostaria de dizer que os transportes públicos são locais seguros e temos feito todo esse esforço e as empresas, tanto as públicas tuteladas, mas também as privadas que prestam serviço de transporte público de passageiros, têm feito esse esforço e, portanto, gostaria de dizer de forma clara que o transporte público é um local seguro. Efetivamente, nós terminamos 2019 e iniciamos 2020 com grande otimismo, relativamente à mobilidade partilhada e também relativamente aos transportes públicos em particular. De facto, se a área que tem evoluído nos últimos anos e meses é a questão da mobilidade, tem sido determinante, tudo o que respeita sobretudo à mobilidade urbana, tem sido determinante. E terminamos, como disse, 19, iniciamos 2020, muito otimistas, porque os números eram muito importantes e com tendência para crescer e davam-nos grande otimismo. Ao nível dos transportes públicos de passageiros, só para dizer que tínhamos aumentos muito consideráveis, até na sequência do programa de apoio à redução tarifária que foi instituído em 2019 e, portanto, aumentos na casa dos 2 dígitos do número de passageiros, o que é determinante e é uma recuperação muito importante relativamente aos anos anteriores. Contudo, chegamos a 18 de março e pela primeira vez foi declarado o estado de emergência para todo o território nacional. Portanto, a partir desse momento nós todos conhecemos a história. Portanto, houve um conjunto de medidas que a necessidade de tomar, muitas delas ainda agora em vigor, ou retomadas nesta fase e que têm consequências evidentes. Não só pelo receio que existe relativamente à doença, um receio legítimo, portanto, daí a questão do distanciamento, mas também as medidas, nomeadamente de confinamento, de redução de muita da nossa atividade, levou a que os transportes tivessem quebras muito acentuadas, em alguns casos acima de 85% de quebras, e portanto isto teve um impacto nas próprias empresas, como compreendem é de grande dificuldade, mas também em todo o tipo de mobilidade e mobilidade partilhada em particular. Se me diz que tenho receio, eu tenho muito otimismo relativamente ao futuro. Acho que efetivamente até acredito que daqui a um ano, com a imunidade crescente, nomeadamente pela vacinação, facilita claramente, diria, a adoção ou continuar a adotar algumas das práticas que tínhamos, nomeadamente o transporte público, que é a espinha dorsal de todo o sistema de mobilidade, mas sim, reconheço que houve um retrocesso, que durante algum tempo as pessoas têm, ainda neste momento temos a utilização de transporte público, comparando com o período homólogo, está em cerca de pouco mais de 50%. Portanto, continua, se isto nos dá garantias de distanciamento, que são importantes por um lado, mas por outro lado queremos ter mais gente, como é evidente, nos transportes públicos e alguns deles estão, de facto, a optar pelo transporte individual. Mas também há outras questões que certamente ficarão, a questão do teletrabalho, que neste momento tem reduzido algumas das deslocações, a questão das reuniões por online, por as videoconferências, os webinars. Com isto até o trânsito diminuiu, não é? É verdade. E, portanto, isso é algo que acredito que também não se vai perder e, portanto, vai ter aqui um grande impacto. Mas agora, o que é determinante é que nós consigamos manter continuar focados, sobretudo nestes objetivos que tínhamos muito claros, desde que iniciámos o mandato e nos últimos anos também, e sobretudo uma tarefa que tem sido importante, que é assegurar que as empresas que prestam estes serviços, e transporte público em particular, se mantêm vivas. Isso é determinante e, portanto, daí também ter havido um conjunto muito elevado de recursos e recursos financeiros em particular, para assegurar, por um lado, que se manteve uma oferta, diria, adequada à procura, ainda que em alguns meses esta foi inferior ao que existia há um ano atrás, mas sempre muito superior à procura, para questões de sanidade e, portanto, de segurança de todos os passageiros, mas também ao mesmo tempo para que haja receitas suficientes para que as empresas possam continuar
operar e que, espero eu, nos próximos meses possam crescer gradualmente Cada vez mais, não é? com maior procura e termos uma situação, diria, de mais do que normalidade, de uma adoção clara dos transportes públicos, porque, deixe-me dizer, eu referi aqui a questão do programa de apoio à adoção tarifária, que foi determinante e continuará a ser determinante, porque um dos fatores foi assegurar, por um lado, que as empresas públicas não eram um fardo, isso é determinante, e por outro lado, que a opção pelo transporte público não seja em função do preço pago pelo bilhete ou pelo custo associado ao mesmo, mas sim, porque será a melhor solução de transporte. E relativamente ao processo de mobilidade em Portugal, o que é que a pandemia veio trazer? Que dificuldades é que trouxe? Já falámos aqui de bastantes, mas acha que isso vai prejudicar no futuro a aplicação de outras medidas futuras para a transformação da mobilidade em Portugal? Volto a dizer, eu sou bastante otimista e acho que temos de ser otimistas. Se há área que vai mudar muito ao longo dos próximos anos, sobretudo ao nível urbano, é seguramente a mobilidade. Por várias razões, por uma razão tecnológica, que é determinante porque hoje teremos novas soluções que nos permitam que os vários modos de transporte possam ser coordenados e que a nossa utilização, seja do transporte público, seja de bicicletas partilhadas, seja do que for, possa ser feito com a maior comodidade possível, ou seja, que a comodidade não seja associada exclusivamente a eu ter o meu automóvel e, portanto, ter a liberdade de me movimentar quando quero e como quero, mas sim assegurar que é a forma, que temos outras formas, diria, também complementares, mas sobretudo suave, alternativas, mas que são verdadeiramente cómodas. E, portanto, relativamente a isso, a questão tecnológica vai ter um grande impacto. Acredito que sim, que estamos a assistir, e até pela vivência que tivemos nos últimos meses também, a uma alteração de comportamentos. Portanto, essa alteração de comportamentos e com uma consciência, nomeadamente ambiental, crescente de todas as nossas comunidades, que isso é determinante. E depois, porque as próprias, não só o Governo, não só a União Europeia, mas as próprias cidades começam a ter políticas, de alguma forma, que permitem, por um lado, pela sua intervenção, que haja diria, espaço para, nomeadamente, a mobilidade ativa, que ela tenha o seu espaço e não haja aqui uma prioridade só ao automóvel, como temos assistido ao longo dos últimos, diria, 50 anos, mas também, de alguma forma, também com medidas restritivas que acompanham e, portanto, que obrigam a que haja esta alteração nas nossas cidades. Aliás, até nos últimos tempos, mesmo durante a situação do Covid, aqui na Marginal já víamos alguns domingos, alguns finais de tarde de sábado, que já estava cortada a circulação a automóveis em que só poderia ou ir de bicicleta ou a pé. Isso são sempre medidas que ajudam um pouco a população a conseguir ter uma consciência diferente e a mudar de opinião, não é? Eu acho que tem havido municípios com coragem, que têm tido, há uma questão sempre garantida, quando se faz alterações no trânsito, no espaço público, seja uma boa ou uma má medida, cria sempre polémica. Claro. E, portanto, é preciso coragem para tomar as medidas. Mas à medida que mais municípios, que há uma consciência, diria, nacional, europeia, mundial, relativamente a um conjunto de problemáticas que estamos a assistir. Basta ver a questão da neutralidade carbónica, que é tão determinante. Ou seja, e Portugal comprometeu-se, foi o primeiro país a fazê-lo publicamente, com o objetivo da neutralidade carbónica em 2050. E se nós estamos a viver uma crise de saúde pública, ela não suspendeu a crise climática que estamos a viver. E, portanto, os nossos objetivos têm que se manter, e diria, neste momento tem havido, por um lado, a coragem e também a oportunidade, porque penso que a população está mais consciente e mais aberta a um conjunto de experiências que depois as pessoas nem sempre correrão bem, evidentemente, e é preciso ter a coragem também de recuar quando as decisões não foram as mais adequadas, não foram as melhores, mas efetivamente as pessoas percebem que depois de experimentarem, eu dou aqui um exemplo de algumas marginais que são encerradas, que havendo espaço público, havendo espaço para conviver, para que os nossos filhos, os nossos netos possam ter uma vivência diferente, nomeadamente do espaço público, que vale a pena, e, portanto, isso é determinante para os próximos anos. Já estamos aqui na parte das bicicletas e da consciência ambiental da população. Portugal não é
um país que tenha a cultura de andar de bicicleta diariamente. Nós vemos outros países na Europa que têm parques de estacionamentos de bicicletas e aquilo até é muito diferente ao que é aqui em Portugal. Talvez também derivar à nossa cultura, mas também à própria infraestrutura da cidade que pode não permitir essa alteração. O que é que acha que deveria ser feito ou incutido nas pessoas para que essa alteração para a mobilidade suave ou que as pessoas acham que realmente faz sentido e que compensa utilizar essa mobilidade? O que é que acha que deveria ser? Eu acho que é determinante que as pessoas possam experimentar e, portanto, é um hábito que se perdeu, até a forma como é vista relativamente a ser proprietário de um automóvel é diferente, inclusive da bicicleta, do ponto de vista então, social ainda, e, portanto, é preciso quebrar um bocadinho com alguns preconceitos. Mas o experimentar é determinante. Para isso, evidentemente que há barreiras. A orografia, que até agora era uma grande barreira em algumas das nossas cidades, não é tanto, com a generalização das bicicletas elétricas e, portanto, que cada vez mais são usuais nas nossas cidades. Agora, é preciso que as pessoas sintem também, para experimentar, é preciso que elas tenham as condições. E, portanto, é determinante que haja uma infraestrutura, em alguns casos, preferencialmente que seja segregada, e, portanto, que haja essa segurança. Acho que todos ansiamos que as crianças possam ir para a escola, se assim o entenderem, se assim o puderem, em segurança nas suas bicicletas. Claro. E, portanto, isso era um passo importante e que temos que dar. Mas também sabemos que o espaço público é limitado. E, portanto, ele já está ocupado por uns vários modos, é possível alterá-lo, mas não é possível fazer milagres, a não ser quando estamos a falar de uma forma em breve, quando estamos a construir uma urbanização, é importante que hoje em dia se tenha esse tipo de cuidados. Mas quando estamos a falar de uma cidade já consolidada, nem sempre é possível criar ciclovias nesses espaços. E, portanto, o que é preciso é também ter medidas de acalmamento de trânsito, o que for, para que todos os modos possam ser possíveis e haver essa relação. Isso é determinante. Evidentemente que os municípios têm aqui um papel determinante. Ao nível do Governo, o nosso objetivo tem sido, por um lado, assegurar que há legislação adequada, e, portanto, isso é determinante, e no âmbito da Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável, são alguns dos pontos determinantes que constam e em que estamos, ou que já trabalhamos, ou que estamos a trabalhar, mas também a questão da infraestrutura que já referi. E aqui, se há uma componente grande, que é a responsabilidade dos municípios, temos sobretudo tido a preocupação e o objetivo de, no fundo, apoiar, e fizemos nos últimos 2 anos, 2 avisos para financiar, neste caso, ciclovias que façam uma ligação entre municípios e, portanto, entre aglomerados urbanos. Ou seja, os municípios têm a responsabilidade de fazer nos seus territórios e nós procuramos, de alguma forma, que estes se entendam através de um financiamento público para que possa haver verdadeiramente uma rede, porque as cidades, basta ver o território em que estamos, não é? Portanto, estar em Matosinhos, o Porto é já aqui, portanto, ao lado. Não faz muito sentido a barreira administrativa quando estamos a falar destas temáticas e, portanto, é preciso assegurar este tipo de ligações e depois também o apoio, nomeadamente à aquisição de bicicletas, não só as tradicionais, mas também as bicicletas elétricas, que ainda são, neste caso, mais caras e, portanto, o próprio Fundamental tem, ao longo dos últimos anos, também apoiado na aquisição das mesmas, tal como acontece na mobilidade elétrica em geral. Sim, lá está, a mobilidade elétrica, a mobilidade suave é algo que vai crescendo connosco, é algo que nasceu e vem crescendo ao longo dos anos. E é preciso também a própria população em si interessar-se e querer saber e procurar informação de forma a que também a consciência altere de Portugal e do resto do mundo, obviamente. Quais são as principais barreiras que Portugal tenha para que não haja uma adesão assim muito grande? Assim, as principais barreiras que existem em Portugal? Eu acho que Portugal não é muito diferente da maioria dos países, com algumas exceções, de facto. Eu já o referi, mas a questão do transporte particular, do automóvel em particular, ganhou uma preponderância no último meio século, de facto, bastante grande. Portanto, há aqui um caminho a fazer. Se a orografia parece-me que hoje em dia não é uma limitação, continua a haver um conjunto de limitações. Eu falou aqui a questão de eletrificação.
Nós reconhecemos que continuará a haver automóveis e, portanto, não temos nada contra a existência dos mesmos. O que queremos é, sim, no cumprimento dos objetivos da neutralidade carbónica, que eles possam utilizar uma tecnologia o mais limpa possível e, portanto, gradualmente possamos, diria de forma acelerada, abandonar os motores de combustão interna e avançar para a eletrificação das frotas, também do ponto de vista comercial, que são tão determinantes, que fazem muito mais quilómetros, mas também das viaturas, não necessariamente que haja a propriedade dos automóveis, mas daqueles que existam, sejam a prestar serviço, seja o que for, que possam ser elétricos, porque neste caso é a tecnologia que conhecemos mais madura para o transporte individual de passageiros. Portanto, é um caminho a fazer. Para isso, ainda há uma barreira, no caso da eletrificação, que é a questão do preço. Neste momento, os construtores têm uma oferta muito mais alargada, muito mais vasta do que aquela que existia até há pouco tempo, e a tendência é conhecida, é que ao longo dos próximos anos essa oferta vá crescendo de forma muito sustentada e de forma considerável, mas o preço ainda é uma barreira, a própria questão das baterias e da sua autonomia continua a ser de alguma forma uma barreira. E relativamente a isto, os construtores certamente fazem o seu trabalho e continuarão a fazer o seu trabalho. Para nós, e por forma a acelerar este processo, aquilo que temos feito é, por um lado, para além da questão dos benefícios fiscais, assegurar, no caso dos veículos elétricos mesmo, portanto 100% elétricos, um apoio à aquisição dos mesmos, e, portanto, também através do Fundo Ambiental, e de 2019 para 2020, a verba que era 3 milhões passou para 4 milhões e que este ano se mantém, portanto tem sido um programa bastante procurado para a aquisição de viaturas e há uma clara, se nós olharmos aos gráficos e aos números, uma clara relação de causalidade entre o momento em que o Estado atribui apoios para a aquisição de automóveis e, portanto, aumentam consideravelmente e, portanto, continuaremos certamente enquanto o fator preço for um fator uma barreira à aquisição, continuarmos a dar este apoio e, por outro lado, algo que é determinante, que é a existência de uma rede de abastecimento. E, portanto, relativamente a isso, o esforço é conhecido. Portugal foi pioneiro a nível mundial no que diz respeito à mobilidade elétrica. Durante alguns anos, por razões diversas, que não vale a pena agora aqui estar a aprofundar, mas houve, diria, pelo menos mais do que não haver crescimento, houve até algum abandono relativamente à própria rede. Nos últimos anos procurou-se recuperar isso, nomeadamente através da Mobie, que é a empresa pública que faz a gestão de toda a rede pública de carregamento e, portanto, se conseguimos este ano, no final do primeiro semestre, finalmente proceder à concessão do resto da rede que faltava, portanto, neste momento temos já largos pontos, milhares de pontos de carregamento, milhares, acima de 1 milhar, cerca de 1,5 milhar de pontos de carregamento, de postos, perdão, pontos são mais, a nível nacionais, sejam públicos ou privados, mas que são de acesso público e, portanto, foi um processo determinante e também com o início do pagamento dos carregamentos. Por isso foi necessário recuperar a rede, garantir que ela estava atualizada, fiável. É um processo que vai ao longo do tempo melhorando, não é? Sim, vai melhorando e a partir do momento que há pagamento também permite que os privados tenham interesse, neste caso os operadores de postos de carregamento, que tenham interesse em expandir a rede, porque são, no fundo, ressarcidos por esses carregamentos, o que não acontecia até o momento. Portanto, neste momento assistimos a um aumento muito considerável. Também temos consciência que a rede, os privados não terão certamente o mesmo interesse em todo o país, porque é evidente que há muito mais procura quando estamos a falar dos maiores centros urbanos relativamente a outros territórios e, portanto, continuaremos a procurar fazer o equilíbrio com algum investimento público que assegure equidade e, portanto, para 2021, para dar um exemplo, vamos avançar com os concursos já estão praticamente concluídos com a instalação de 12 postos de carregamento ultra rápidos
em algumas das principais vias, sobretudo que fazem ligação ao interior do país, precisamente para garantir que eu possa ter um veículo elétrico, mas possa deslocar-me ao interior, seja para trabalho, seja para visitar a família. E isso estimula mesmo a população a... Estimula e dá segurança, que é determinante. Um dos grandes problemas é a questão de ter a garantia, podemos fazer uma viagem e vamos ter um ponto para carregar a viatura de forma célere, eu diria assim, que isso é determinante. Mas também um conjunto de hubs em algumas nesse caso 10 hubs, em algumas das cidades que também permitirão aumentar esta rede. Mas também alterações legislativas importantes, que é, nomeadamente, a obrigatoriedade de instalação de postos de carregamento nos novos empreendimentos, nomeadamente comerciais, claro. e também de escritórios, que é determinante, naqueles que são sujeitos a profundos processos de reabilitação urbana, portanto são praticamente edifícios novos, e gradualmente nas novas construções, que o que difere verdadeiramente também a mobilidade elétrica é a possibilidade de nós carregarmos em casa, nos nossos locais de trabalho, em vez de nos ter essa garantia que a um se sai de posto, casa, não é? exatamente. Exato. E, portanto, é determinante que consigamos ter essas infraestruturas nessas instalações. Obviamente que é um processo que é lento, mas haveremos de chegar lá. Eu também sou, como o Sr. Secretário de Estado, também sou positiva e otimista em relação a esse assunto. E qual é que foi a importância para Portugal de Lisboa ter sido considerada a capital verde europeia 2020? A importância é grande. Em primeiro lugar, porque dos 12 parâmetros que são avaliados, Lisboa foi a cidade da União Europeia em que houve uma maior evolução nesses 12 parâmetros. E certamente foi uma das razões para ter recebido este prémio e que foi a primeira vez de uma cidade do sul da Europa e, portanto, só isso é algo determinante. Mas também pesou conjunto de características da cidade e que, felizmente, começamos a ver noutras cidades portuguesas, nomeadamente o facto da proximidade aos transportes públicos, estar uma grande parte da população a menos de 300 metros de transportes públicos, da oferta de transporte público, a menos de 300 metros de existência de um parque urbano verde e, portanto, um espaço público, uma praça. Portanto, isso é determinante, mas também o conjunto de parcerias muito alargado que foi feito, neste caso pela Autarquia de Lisboa, com um conjunto de instituições, desde escolas públicas, privadas, empresas, diversas instituições, portanto, que foi determinante para um projeto destes. Evidentemente que se não tivéssemos a viver esta pandemia, diria que o impacto seria diferente, não tenho dúvidas relativamente a isso, nomeadamente a visibilidade até internacional seria diferente, mas é um reconhecimento, diria, neste caso da capital do país, de Lisboa, mas também de alguma forma um reconhecimento do que tem sido feito em muitos municípios, alguns autarcas, um empenho crescente nestas temáticas e, portanto, é mais uma boa notícia para Portugal. No meio de tantas notícias que foram assim menos boas durante o ano, essa é uma boa notícia relativamente a Portugal e à mobilidade. Sim, é verdade. Relativamente à mobilidade, que estamos a falar, recentemente saiu a notícia relativamente aos benefícios fiscais dos veículos híbridos plug-in com uma autonomia inferior a 50 km. Ou foi uma notícia que gerou um pouco de confusão e incerteza. Daquilo que vi, houve muita gente que não percebeu muito bem o que é que iria acontecer. Se vai mesmo implantar essa medida a partir de 2021, não vai? Poderia explicar um bocadinho esse assunto? A medida que refere não foi uma proposta do Governo, foi sim no decorrer do debate da especialidade das propostas apresentadas, neste caso pelo PAN, foi uma proposta apresentada e, portanto, foi aprovada no âmbito do orçamento para 2021. Portanto, tudo indica que, estando o mesmo aprovado, que entrará em vigor a partir de 1 de janeiro de 2021. Relativamente aos plugins, o que refere é haver um mínimo de autonomia, neste caso para 50 km, para que possam aceder aos benefícios fiscais, que é uma tendência que também está a acontecer, nomeadamente no resto da Europa. A nossa prioridade sempre foi as viaturas 100% elétricas e, portanto, daí, não no que diz respeito aos benefícios fiscais, que não é exclusivamente para essas, mas no que diz respeito aos apoios, como já referi anteriormente, são exclusivamente para os veículos elétricos e pensamos que é esse
o caminho, mas também os plugins têm tido um papel importante, nomeadamente, não devemos diabolizar os mesmos, têm tido um papel importante, nomeadamente para muitas pessoas, se terem a primeira experiência com um veículo eletrificado e depois passar muitas vezes para um 100% elétrico. E, portanto, esse tem sido o caminho. O próprio mercado tem correspondido, basta ver, do ponto de vista das vendas automóveis, que em 2020 tiveram valores mesmo muito reduzidos, mas no que diz respeito aos eletrificados, diria aos elétricos 100% e aos plug-ins, até ao final, em valores acumulados, até ao final do terceiro trimestre, enquanto nos veículos a combustão interna observamos uma redução de cerca de 40%, neste grupo de eletrificados, diria assim, observamos precisamente o contrário, portanto, um aumento na mesma proporção. Portanto, evidentemente que este é o caminho, e os próprios construtores estão a adaptar a sua produção para que consigam ter cada vez maior autonomia, e basta ver que uma parte importante dos construtores estão sediados na Alemanha. O próprio governo alemão tem avançado ou já anunciou restrições de natureza similar, e, portanto, os próprios construtores estão a andar nesse caminho. Agora, para finalizar, Sr. Secretário de Estado, qual é a cidade tipo que gostaria de ver e viver no futuro? As cidades são um grande desafio que temos nos próximos anos, não é? Mais de 50% da população mundial vive em centros urbanos, e, portanto, Portugal não é diferente, e a tendência é para aumentar nos próximos anos. Portanto, o desafio é grande, e, portanto, é nas cidades que, de facto, podemos fazer a diferença, por todos os conjuntos. Os problemas que temos, nomeadamente do ponto de vista climático, são, como todos reconhecemos, globais, mas certamente que as suas causas são locais, e, portanto, é aí que temos que agir, e, portanto, essa reflexão é uma reflexão que temos todos que ter. Se me pergunta a minha cidade ideal, eu acho que não será muito diferente daquela que todos sonhamos. Essencialmente uma cidade que possa ser multifuncional, em que possamos viver, trabalhar, estudar, ter os nossos momentos de convívio, de lazer, sem nos obrigar a grandes deslocações. E, portanto, o que precisamos é de acessibilidade e não tanto a questão da mobilidade de nos deslocarmos. E, portanto, isso é determinante, o que nos permite poupar grande parte das nossas vidas em deslocações. E depois uma cidade que possa ter espaço público cuidado, espaço público em que há uma partilha entre todos os modos, e que possamos, claramente, com uma importância grande para os modos ativos, em que possamos caminhar, pedalar com segurança, que nos permita outra convivência com o espaço público. Uma cidade em que os nossos filhos possam pedalar para a escola em segurança, com espaços verdes urbanos de qualidade e de dimensão, com praças, espaço em que possamos conviver, que é determinante, e, portanto, diria que é uma cidade, como é evidente, com transportes públicos e com toda a tecnologia associada nos vários modos, que nos permita ter a comodidade que já referi e que deu uma resposta para que, não tendo nada contra os automóveis, mas que se calhar não temos de ser proprietários dos mesmos, e que possam ser mais uma alternativa, mas não a opção dominante, e, portanto, que tenhamos essa possibilidade. E, portanto, diria que era uma cidade verdadeiramente democrática, em que o espaço público é acessível a todos, em que todos são bem-vindos. E, relativamente a isso, nós iniciamos no próximo semestre a presidência portuguesa da União Europeia, e estamos incluídos no trio, que inclui, neste momento, inclui a Alemanha, e no âmbito da presidência da Alemanha, no último mês foi aprovado pelos ministros dos Assuntos Urbanos da União Europeia a nova Carta de Leipzig, que é o quadro de referência para toda a política urbana e para as nossas cidades. E, portanto, é um documento inspirador, em que reconhece as cidades não só como as grandes metrópoles, mas todas as cidades das várias dimensões, o que em Portugal temos uma diversidade tão grande, é determinante. E, portanto, aquilo que eu disse, acredito que possa
existir, é aquilo com que eu sonho, independentemente da dimensão das cidades ou das nossas vilas. Sr. Secretário de Estado, muito obrigada por este tempinho e por todos os esclarecimentos que nos deu. Muito Obrigado, obrigada. Obrigada.